professora Cíntia Marques e acompanharei vocês na nossa aula de língua portuguesa de hoje. O que é que nós vamos aprender na nossa aula de hoje? Nós vamos aprender na nossa aula de hoje um pouquinho sobre os sinais de pontuação e a importância deles para a construção de sentido dos textos. Para introduzir a temática que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês, a Turma da Mônica. Quem aqui conhece a Turma da Mônica? Eu acredito que todo mundo conhece a Turma da Mônica, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma tirinha para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a importância dos sinais de pontuação, tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, o Cebolinha e a Mônica, tá certo? E aí o Cebolinha chega aqui um pouquinho choroso, né? Então, Mônica, o Cascão disse que você viu quando eu caí num buraco. É verdade. Mas não precisa ficar triste. Não me aconteceu nada. Não é por causa disso que eu estou triste. Eu também queria ter visto, né? E aí o Cebolinha saiu todo triste e choroso. Quando eu fiz a leitura desta tirinha para vocês, eu fui respeitando os sinais de pontuação que estavam presentes no texto, para que eu pudesse ter a entonação necessária para dar sentido ao que a Mônica e ao que o Cebolinha estavam dizendo. Ó, professora, mas o que são sinais de pontuação? Já já a gente vai descobrir e a gente vai ver alguns deles, tá certo, pessoal? Mas aqui nesta tirinha, o Cascão chegou todo triste, né? E a Mônica achando que ele estava preocupado com ela. Na verdade, no fundo, o Cascão queria ter visto a Mônica lá dentro do buraco também. Vejam só que situação. Por isso que o Cascão estava tão triste. Aqui nós temos uma outra tirinha. Novamente, nós temos aqui a Mônica e o Cebolinha, tá certo? Então, vamos lá, né? Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Né? A Mônica chegou lá toda preocupada, querendo saber por que o Cebolinha não queria mais brincar de casinha com ela. E aqui está o Cebolinha, olha para ela e faz assim, adivinha? Né? O Cebolinha não quer brincar mais de casinha com a Mônica, porque a Mônica colocou ele para fazer os serviços de verdade, não era de brincadeira. Né? Então a Mônica chegou fazendo uma pergunta. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E aí o Cebolinha, todo chateado, olhou para ela e fez, adivinha? Né? Por quê? Porque ele não estava brincando de casinha de mentirinha, ele estava brincando de casinha de verdade. E ele não estava gostando dessa brincadeira. Então, os sinais de pontuação, eles nos ajudam a dar sentido, tá certo? Ao texto. Então, aqui, ó, sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que será escrito, tá? Então, aí na telinha de vocês estão aparecendo alguns sinais de pontuação, que nós vamos vê-los mais à frente, tá certo? Então, os sinais de pontuação, eles nos ajudam a dar coesão, coerência e sentido àquilo que a gente está lendo. Por exemplo, a vírgula, ela vai nos ajudar dando uma pausa no texto. Se não tiver vírgula e a gente for ler um texto muito grande, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar cansado, que a gente vai ter que ler, sem fazer parada nenhuma. Né? Então, os sinais de pontuação, eles vão nos ajudando a fazer uma leitura mais fluida desse texto. Uma leitura mais coerente, tá certo? Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes.
Então, às vezes, a gente quer fazer uma pergunta. Você comeu hoje? Né? Então, isso é uma pergunta. Né? Então, eu vou usar um determinado sinal de pontuação ao final, que vai indicar que eu estou fazendo uma pergunta. Às vezes, a gente quer fazer uma afirmação. Eu comi banana hoje no café da manhã. Né? Estou dizendo para vocês, eu estou afirmando que hoje eu comi banana no café da manhã. Então, ao final da frase, eu vou usar um outro sinal de pontuação que vai indicar aí que a minha frase acabou. Eu posso, por exemplo, indicar espanto, né? Nossa, como você está bonita hoje, né? Então, eu vou usar um outro sinal de pontuação que vai indicar esse meu sentimento de espanto ou o meu sentimento de admiração, né? Então, os sinais de pontuação, eles vão nos ajudar a dar um pouquinho mais de coerência a esse nosso texto, tá certo? O primeiro deles que eu trouxe para vocês hoje é o que a gente chama de ponto final, tá certo? Que é esse sinalzinho aqui, ó. É um ponto que a gente vai colocando ao final das frases, tá certo? Então, o ponto final é colocado, né, ao final da frase, indicando o final dela, indicando que a frase terminou. Então, voltando ao meu exemplo anterior, eu comi banana no café da manhã. Ponto. Né? Indica que eu terminei aquela frase, né, que eu construí, dizendo que eu comi banana no café da manhã hoje. Ponto final. Né? Então, o ponto final ele vai indicar que aquela frase que a gente construiu acabou ali. Exemplos. Né? Bruna, olha aqui essa frase de cima. Bruna gosta de comer verduras. Olha o ponto aqui, ó, para indicar que essa frase acabou, essa frase encerrou. Eu estou afirmando que Bruna gosta de comer verduras. Vamos ver a frase embaixo. Mariana não gosta de calor. Ponto final. Né? Eu encerrei essa frase. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que Mariana não gosta de calor. Ao final da minha frase, eu coloco aqui, ó, o ponto final para indicar, para dizer que essa minha frase, ela acabou. Ou seja, aquilo que eu queria comunicar, aquilo que eu queria dizer, né, se encerra ali. Então, a gente coloca um ponto final. Por isso que o nome chama-se ponto final, né? Porque ele vem aqui ao final da frase, indicando que a frase, né, ela foi concluída, que ela foi finalizada ali. O sinal de interrogação. Olha ele aqui, é este aqui que está aparecendo para vocês. Né? O sinal de interrogação é utilizado para frases que expressam uma pergunta. Então, lembram que lá no começo eu disse para vocês, né, que quando a gente faz uma pergunta, a gente usa um sinalzinho específico ao final dela. É este daqui, ó. Este sinalzinho que está aqui, que eu estou passando o dedinho, chama-se sinal de interrogação. Nós utilizamos ele quando nós queremos fazer uma pergunta. Então, como eu disse para vocês, você comeu banana hoje? Eu estou perguntando, né? Você comeu banana hoje? Então, ao final da minha pergunta, eu vou precisar utilizar este sinalzinho aqui, ó, que é o sinalzinho que nós chamamos de interrogação. É ele que indica que nós estamos fazendo uma pergunta. Ou então eu posso dizer assim: tudo bem com você? Né? É uma outra pergunta. Eu estou perguntando se está tudo bem com você. Então, ao final desta minha frase, eu vou precisar, né, escrever o sinalzinho de pontuação. Se eu for escrever tudo bem com você, ao final dela eu vou precisar colocar esse sinalzinho aqui para indicar que o que eu estou fazendo é uma pergunta, tá certo? Por que é importante, né? Por que são importantes os sinais de pontuação?
para que a gente possa perceber e entender qual é o sentido, né, daquela frasezinha que está ali escrita. Porque se eu digo, você comeu banana hoje, eu estou afirmando, né? Eu posso estar afirmando ou eu posso estar perguntando, você comeu banana hoje? Né? Aqui já é uma pergunta, não é mais uma afirmação. Então, percebam a diferença. Os sinais de pontuação, eles vão nos ajudar a entender melhor, né, o que é que está ali sendo escrito, né? O que é que está escrito ali. Exemplos aqui de frases em que a gente usa os sinais de interrogação. Aqui nós temos, qual é o seu nome? É uma pergunta, não é? Qual é o seu nome? Então, ao final dela, eu vou precisar usar este sinalzinho aqui, que é o sinal de interrogação, que vai indicar que isto é uma pergunta, né? Que esta frase aqui é uma pergunta. Embaixo. Por que você não foi ontem para a escola? Também é uma pergunta. Por que você não foi ontem para a escola? Então, ao final dela, eu vou precisar, ó, colocar aqui o sinalzinho de interrogação, que vai indicar que é uma pergunta. Então, quando eu for fazer a leitura dessa frase, observando o sinalzinho de interrogação aqui ao final, eu já vou saber que aqui eu tenho uma pergunta. Então, a minha leitura já vai ser diferente. Eu vou preparar a minha entonação para fazer uma pergunta. Por que você não foi ontem para a escola? Né? Então, vejam o quanto que sinais eles são importantes. Temos aqui um outro sinalzinho, que é o sinal de exclamação. É esse aqui que nós estamos vendo aqui, ó, na telinha, o sinal de exclamação. Ô, professora, quando é que nós usamos o sinal de exclamação? Ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, um medo, um espanto, entre outros sentimentos. Então, quando eu disse para vocês assim, nossa, como você está bonita hoje, né? Então, eu estou indicando um espanto, uma admiração. Eu estou admirada porque uma pessoa está muito bonita hoje. Então, ao final dessa frase, né, se eu fosse lê-la, estaria lá, ó, este sinalzinho aqui indicando, né, que eu estou admirada, que eu estou espantada, tá certo? Com alguma coisa. Então, o sinal de exclamação, ele vem para indicar justamente isso. Uma admiração, um medo, um espanto, entre outros sentimentos. Vamos para os exemplos? Aqui nós temos a seguinte frase. Que cachorro bonito, né? Então, eu estou espantada, eu estou admirada com um cachorro, né? Que seria um animal muito bonito. Que cachorro bonito, né? Então, a gente está admirado com aquele determinado animal. Ou então, aqui embaixo, ó. Que susto! Você quase me matou do coração, né? Então, quando eu digo que susto, né? Eu estou espantada com alguma coisa, né? Então, ao final desta frase, né? Então, que susto! Aqui, ó, eu preciso usar o sinal de exclamação para indicar, né, que ali eu preciso dar uma ênfase. Aqui em cima. Que cachorro bonito! Aqui também, ó, eu uso o sinal de exclamação para indicar que ali eu preciso dar também uma ênfase. Temos também um outro sinal de pontuação que se chama de vírgula. É esse daqui, ó. Aqui ele está em tamanho maior, tá, gente? Que é para a gente poder visualizar melhor. É esse sinalzinho gráfico aqui. A vírgula é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. A vírgula tem várias funções, tá? A gente vai aprender só um pouquinho sobre ela hoje, tá? Então, a vírgula, ela pode ser utilizada, né, para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Vamos aqui para os exemplos.
né? Então, aqui nós temos o nome de uma cidade, né? Que é Vitória de Santo Antão. O que é que nós temos escrito aqui? Vitória de Santo Antão, vírgula, 16 de junho de 2021, né? Então, para separar aqui o nome da cidade, que é Vitória de Santo Antão, da data, nós utilizamos uma vírgula, né? Para dar uma pausa. Então, Vitória de Santo Antão, 16 de junho de 2021. Aqui na frase de baixo nós temos: estudamos matemática, vírgula, geografia, vírgula, português e ciências. Então, para separar aqui, ó, elementos, nós utilizamos a vírgula, que vai dar justamente essa pausa, né? Então, eu digo: estudamos matemática, geografia, português e ciências. Vamos analisar aqui o texto. Eu trouxe para vocês aqui uma propaganda de um medicamento, tá certo? E a gente vai ver aqui, pensar um pouquinho nos sinais de pontuação que temos aqui nessa propaganda. Aqui em cima nós temos assim: dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu. Né? Então, aqui nós temos uma pergunta. Olha o sinal aqui, ó. Olha o sinalzinho aqui, ó, de interrogação, indicando que nós temos uma pergunta. Dor de cabeça? Né? Então, está perguntando se a pessoa está com dor de cabeça. Dor de cabeça? Olha o sinalzinho de interrogação aqui, ó. Tomou Doril, a dor sumiu. Olha o ponto final aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, né? Mas tem um ponto final aqui, ao final de sumiu, para dizer o quê? Que tomando esse medicamento, a dor some, afirmando, né, que se você tomar, a dor vai sumir. Então, ao final desta frase aqui, nós temos um ponto final, indicando que ela acabou. E aqui em cima, como nós temos uma pergunta, aparece aqui, ó, um sinalzinho de interrogação, perguntando assim: dor de cabeça? Né? Perguntando se a pessoa está com dor de cabeça. Vamos ver aqui agora essa outra propaganda. Deixe a imaginação crescer junto com o seu filho. Aí aqui ao final nós temos um ponto final, né? Então esse ponto final ele vai indicar que a frase acabou, né? O que é que se queria dizer aqui nessa propaganda, né? Deixe a imaginação crescer junto com o seu filho. Ponto. Acabou a frase, né? Então os sinais de pontuação eles vão nos ajudando a entender melhor o que é que está escrito, né? A dar a entonação necessária. Agora nós vamos exercitar. Relacione os sinais aos seus significados. Qual é o sinal de pontuação que vai indicar para a gente uma pergunta? Esse é fácil. Eu acabei de falar dele na propaganda, uma das propagandas que passou. Qual é o sinalzinho gráfico que vai indicar para a gente que nós estamos fazendo uma pergunta a crianças? Quem sabe me dizer? É este aqui, ó, que nós chamamos de interrogação. Então, o sinal de interrogação, ele vai indicar para a gente, né, que está sendo feita uma pergunta. Qual é o sinal que vai indicar, né, que indica um espanto, medo ou uma surpresa? Qual é o sinal de pontuação que indica espanto, medo ou surpresa, crianças? Esse daqui, ó. Como é o nome dele? Quem sabe me dizer? Exclamação. O sinal de exclamação. E qual é o sinalzinho de pontuação que é colocado ao final de uma frase? Quem sabe me dizer? É esse aqui. Como é o nome dele? O ponto final. Muito bem. O próprio nome já diz, não é? Ponto final. Vamos dar continuidade agora. Coloque o sinal de pontuação adequado ao fim de cada frase. Leia a frase com atenção para poder indicar corretamente os sinais.
Qual é o seu nome? Aqui nós faremos uma pergunta, tá certo? Qual é o seu nome? Qual é o sinalzinho que a gente usaria aqui? Esse aqui, ó, quem sabe o nome dele? É uma interrogação, né? Então, ó, qual é o seu nome? Né? E aí a gente põe a interrogação ao final. Agora aqui eu quero que vocês indiquem, né, uma surpresa, que vocês chamem a atenção para alguma coisa. Aqui tem escrito que delícia, tá? Mas aí a gente vai dizer assim, que delícia, né? Qual é o sinalzinho de pontuação que a gente usa aqui ao final para indicar? A exclamação, né? Então, a exclamação aqui vai indicar, né, uma surpresa. Que delícia, né? A pessoa tá lá espantada. Quão gostoso é aquele alimento que ela está consumindo. E aqui, nessa outra frase, nós temos: gosto de brincar de boneca. É uma afirmação. Qual é o sinalzinho que a gente vai usar aqui no final? O ponto final, né? Para dizer que a frase acabou. A menina está aqui dizendo que ela gosta de brincar de boneca. Vamos dar continuidade. Aqui nós vamos afirmar que Sofia gosta de ler. Ao final dessa frase, qual é o sinalzinho de pontuação que eu vou usar aqui para dizer que essa frase acabou? Né? Que eu já afirmei que Sofia gosta de ler. O ponto final. Olha ele aqui, ó, indicando que a frase acabou. Eu afirmei. Sofia gosta de ler. Agora, esse menino aqui está procurando alguma coisa, né? E a frase é a seguinte: onde está o meu caderno? Ela é uma pergunta, tá? O menino está perguntando: onde está o meu caderno? Qual é o sinalzinho de pontuação que a gente vai utilizar aqui ao final para indicar que ele está fazendo uma pergunta, crianças? Que sinalzinho é este aqui? O sinalzinho de interrogação. Ele está perguntando: onde está o meu caderno? Né? Então, utilizamos esse sinalzinho aqui, que é o sinalzinho de interrogação. Vocês estão acertando todas, estão espertíssimos. Vamos aqui dar continuidade. Aqui, ó, nós temos o menino maluquinho, né, cheirando uma flor, né, sentindo aí o aroma da flor. Ele vai, né, se espantar, ele vai indicar aí, né, a admiração. Ele vai dizer que as flores, elas são muito cheirosas. Que flores cheirosas, né? Então, ele está encantado com o cheiro das flores. Qual é o sinalzinho aqui de pontuação que eu vou utilizar para indicar esse encantamento, né, que o menino maluquinho está sentindo aí com o cheiro das flores? Quem sabe? Como é o nome dele? É esse aqui. A exclamação, né? Ele está dizendo assim: que flores cheirosas. E para a gente finalizar, né, nós temos aqui uma outra frase. Hoje estudei português, vírgula, ciências, vírgula, matemática e geografia, né? Então, a vírgula vai aparecer aqui para ir separando, né, alguns elementos que estão presentes nesta frase, indicando uma pausa, né? Então, hoje eu estudei português, vírgula, ciências, vírgula, matemática e geografia. Vamos agora resumir tudo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre sinais de pontuação. Então, nós descobrimos que os sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar, na verdade, para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Conhecemos alguns sinais de pontuação, como o ponto final, que é este daqui, a exclamação, a vírgula e aqui o sinal de interrogação.
Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Tchau, tchau.